Olá, muito boa tarde para você. Está começando o Pauta Aberta desta terça-feira, dia 7 de fevereiro de 2023. A você de casa, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo. Muito boa tarde para você, Vanessa. Muito boa tarde para você, Odilon. Muito boa tarde para você que está em casa e nos acompanha em todo o Brasil. Nós te convidamos agora a conferir os destaques de hoje. O preço do diesel vai ficar mais baixo nas distribuidoras. O anúncio foi feito pela Petrobras e o recuo no preço deve chegar a 8,9%, com um impacto importante aí na cadeia financeira de vários setores da economia do país. A Agência Nacional de Energia Elétrica determina que distribuidoras passem a disponibilizar o Pix também como uma das formas possíveis para pagamento da conta de luz aos consumidores. 2023 começa com grandes resultados para a indústria de veículos no Brasil. A alta no primeiro mês do ano foi de 5% em comparação com janeiro do ano passado, com mais de 152 mil veículos produzidos. Atenção pais, a partir de hoje, autorizações para viagens internacionais de avião a menores de 18 anos já estão sendo emitidas online. A viabilização da autorização eletrônica é resultado de uma parceria dos cartórios com a Polícia Federal e vai deixar muito mais ágil este serviço aos viajantes. É assustador o número de vítimas do terremoto que atingiu a Síria e a Turquia na última segunda-feira. Já são mais de 5 mil mortes confirmadas, mais de 20 mil pessoas feridas. E dos escombros, o milagre na Síria. Ganharam o mundo as imagens de uma bebezinha que nasceu durante os horrores do tremor. Toda a família dela, soterrada, está entre as vítimas fatais dessa tragédia. Novas descobertas no espaço. A partir de supertelescópios localizados no Chile e no Havaí, astrônomos identificaram 12 novas luas que orbitam o planeta Júpiter. Com isso, o maior planeta do nosso sistema solar passa a ser também o que tem o maior número de satélites naturais, desbancando da liderança o planeta Saturno. E a gente também fala hoje sobre a disparada da produção de caju na última safra. A fruta, que é uma delícia brasileira, é também uma das forças da economia do Ceará. Fique aqui com a gente que o Pauta Aberta começou. A Petrobras vai reduzir em 8,9% o preço do diesel vendido nas refinarias a partir desta quarta-feira. De acordo com a estatal, o preço médio do produto cairá de R$ 4,50 para R$ 4,10 o litro. Mas, atenção, a mudança é pontualmente no valor do diesel. Não haverá mudança no preço da gasolina. Segundo especialistas, o corte era esperado pelo mercado, já que a empresa vinha operando com preços bem mais altos do que as cotações internacionais do produto, que recuam diante da fraca demanda e dos elevados estoques europeus. Segundo a Abicom, Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, na abertura do mercado desta terça-feira, o diesel vendido pelas refinarias da Petrobras estava 16% ou 60 centavos por litro acima da paridade de importação. Na média nacional, a diferença era de 14% ou 56 centavos por litro. A estatal diz que a redução tem como principal objetivo a busca pelo equilíbrio dos preços da Petrobras aos mercados nacional e internacional. Considerando a mistura obrigatória de 10% de biodiesel no produto vendido nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será em média de R$ 3,69 a cada litro vendido na bomba. É uma diferença de 35 centavos por litro em relação ao valor vigente. E um ano depois de um dos períodos mais críticos no fornecimento de componentes, 2023 começou com bons resultados para a indústria de veículos. O ano de 2023 começou com alta de 5% em relação a janeiro de 2022. Segundo a Anfave, a Associação dos Fabricantes, foram produzidos só no primeiro mês do ano 152.700 veículos, leves e pesados. Na semana passada, a Fenabrave divulgou os resultados de vendas. Foram emplacadas 142.800 unidades. O número inclui carros de passeio, veículos comerciais leves, ônibus e caminhões. Houve alta de 12,7% na comparação anual, mas um recuo de 34,1% em relação ao mês de dezembro.
A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, determinou às distribuidoras que passem a oferecer o Pix como forma de pagamento da fatura de energia elétrica. As empresas também podem oferecer a opção do QR Code para pagamento via Pix. Isso sem depender de que seja feita alguma solicitação, algum pedido formal do cliente. Geisa faz tudo pelo Pix. Transferências bancárias, paga contas, faz compras. Ela gostou da novidade de poder agora também pagar a conta de luz por essa modalidade. Tem uma hora de almoço, não dá para ir numa lotérica e pagar uma conta. Então, fazendo essa disponibilização para quem precisa, né, facilita muito a nossa vida, nosso dia a dia. Uma resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, obriga todas as distribuidoras do país a disponibilizarem o Pix como forma de pagamento da fatura de energia elétrica, sempre que os consumidores solicitarem essa opção. As empresas também podem oferecer a opção do QR Code para pagamento via Pix, independente da solicitação do cliente. A ANEEL acredita que a medida vai facilitar a vida do consumidor, evitar problemas com cobranças e até mesmo a suspensão no fornecimento de energia elétrica. Com o pagamento efetuado pelo Pix, a distribuidora consegue dar baixa no sistema em tempo real. As empresas terão agora 120 dias para se adaptarem à nova regra. É mais prático, que é mais fácil e por isso mesmo facilita o pagamento, melhora o relacionamento, a experiência do consumidor com a sua empresa de distribuição de energia elétrica. Vindo para melhorar, será bem aceito. Mais uma alternativa, né? Serviço importante aí ao consumidor. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior, no Paraná, anunciou nesta terça-feira um pacote bilionário de investimentos em infraestrutura em diversas regiões do estado. As obras, que serão licitadas neste ano e começam até 2024, alcançam o valor de 3 bilhões e 400 milhões de reais. São novas duplicações, pavimentações e melhorias de rodovias e vias urbanas, além da construção de pontes e viadutos, modernização de estradas rurais e novas estruturas portuárias para potencializar o setor. Estamos falando de 3 bilhões e 400 milhões de obras de infraestruturas espalhadas pelo estado do Paraná, que vai atender desde as estradas rurais para atender a nossa agricultura, como projetos logísticos, né, que são importantes para o nosso estado, viadutos, trincheiras, duplicações, investimentos no litoral e investimentos para Curitiba e região metropolitana também, com grandes obras que vai melhorar muito a mobilidade, melhorar muito o fluxo, o transporte público da capital. A nossa equipe de engenharia, através da Secretaria das Cidades, a Comec e também a Secretaria de Infraestrutura do Estado, tem pensado novas soluções. Então, nós já há 2 anos contratamos esse projeto, 2 anos atrás, e hoje ficou pronto o projeto executivo, que é a gente tem chamado de novo contorno, que vai ligar Fazenda Rio Grande, Araucária, até uma PR chamada 423, que vai até Balsa Nova, Campo Largo, bem na divisa ali. Essa obra, também uma obra grande, de mais de R$500 bilhão, ela vai ajudar a diminuir o fluxo do contorno sul. As estatísticas do DR dizem que essa obra vai ajudar a diminuir aí em torno de 30% o fluxo de caminhões, de carros no atual contorno sul. São obras importantes que vêm em cima de um planejamento para justamente a gente melhorar cada vez mais a mobilidade, a infraestrutura do nosso estado. Agora, no verão, é época de chuva em boa parte do país. E em algumas regiões surgem problemas causados pelo excesso de umidade. E olha, no caso dos condomínios, existe uma responsabilidade compartilhada em relação a esses problemas. É o que você vai ver na reportagem agora. Chuva forte é sinônimo de infiltração. E elas aparecem onde a gente menos espera. Quando esta época chega, os administradores de condomínios precisam ficar atentos a vários problemas. Nessa época pode existir muita questão de vazamento da laje do condomínio
para as coberturas, porque lá é onde tem o maior contato com o volume de água, ou nos apartamentos do primeiro andar. Devido ao abarroamento ali de água nos canos, pode subir nos ralos e alagar também os apartamentos de baixo se a manutenção não estiver adequada. Uma coisa que precisa ficar bem clara em relação à manutenção dos condomínios é que tudo aquilo que acontece dentro do apartamento é de responsabilidade do morador. Somente aquilo que acontece em áreas como essa daqui, a área comum, é que deve realmente passar pela administração do condomínio. E tem muitas coisas que precisam ser observadas, principalmente aquilo que diz respeito às infiltrações. As calhas precisam estar desobstruídas para evitar que a água escorra pelas paredes. Para evitar alagamentos, existem estruturas como estas, que precisam de sistemas que impeçam a entrada de resíduos que podem causar entupimentos nos canos. As fachadas também são um sinal de alerta, assim como os subsolos. Neste condomínio, a infiltração veio do terreno vizinho e se espalhou por um lado da garagem. Na área comum, também há sinais de que a água em excesso trouxe danos. O síndico profissional explica que todos os problemas vão ser sanados, porque aqui existe um plano de manutenção. Ele é essencial para enfrentar a quadra chuvosa, reduzir danos e viabilizar o conserto dos defeitos que podem surgir nesta época do ano. A gente orienta que contrate um gestor, que seja qualificado, um síndico profissional, para que ele possa elaborar aquele plano de manutenção. E aí, em conjunto com a equipe, o engenheiro, o especialista, pode elaborar esse plano e executar dentro dos prazos adequados. E cada tipo de manutenção tem um prazo, ou é 3 meses, ou é 6 meses, e por aí vai. Os trabalhadores já podem consultar os valores do abono salarial PIS/PASEP de 2023, referente ao ano base 2021. Os pagamentos começam no dia 15 de fevereiro. Os beneficiários podem sacar o dinheiro até o dia 28 de dezembro. A consulta sobre valores e datas de pagamento pode ser feita pelo portal gov.br e pela carteira de trabalho digital. A estimativa é que cerca de 22 milhões e 900 mil trabalhadores recebam o abono salarial em 2023, com valor total de 24 bilhões de reais. Mais de 20 milhões de trabalhadores da iniciativa privada poderão receber pelo Programa de Integração Social, PIS, pago pela Caixa Econômica Federal. Os 2,5 milhões com direito pelo Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, recebem pelo Banco do Brasil. Para o pagamento do PIS, é considerado o mês de nascimento do trabalhador. No caso do PASEP, é considerado o dígito final do número de inscrição no programa. Os pagamentos começam no dia 15 de fevereiro. Os beneficiários podem sacar o dinheiro até o dia 28 de dezembro. A partir desta terça-feira, pais ou responsáveis já conseguem emitir de forma online as autorizações de viagens internacionais para crianças e adolescentes. A medida é específica para menores de 18 anos que precisam viajar de avião para o exterior, sozinhos ou acompanhados por apenas um dos pais ou por algum responsável. A nova modalidade é resultado de uma parceria dos cartórios com a Polícia Federal e já está valendo em todo o país. Para emitir a autorização eletrônica de viagem internacional de forma digital, os responsáveis pelo menor precisam realizar um reconhecimento de firma por videoconferência, disponibilizado no site, que permite a prática dos atos notariais à distância. Depois de feito esse procedimento, os pais vão receber o documento digital para validação no guichê da companhia aérea, via leitura de QR Code no celular ou em papel. Com a autorização, o menor ou acompanhante responsável poderá acessar o documento por meio de aplicativo de celulares, Android ou iOS, e apresentá-lo por QR Code nos guichês de atendimento dos aeroportos. Os responsáveis podem cancelar o ato à distância, caso necessário. Segundo a presidência da Divisão de São Paulo da CBN, Cartório de Notas do Brasil, os cartórios de notas têm trabalhado para oferecer comodidade para a população. E, atualmente, 100% dos serviços são oferecidos em formato eletrônico, em uma plataforma única, nacional, online e disponível a qualquer cidadão. O site é o www.e-notariado.org.br.
Atualmente são coletadas no país aproximadamente 3 milhões e 600 mil bolsas de sangue ao ano, o que corresponde ao índice de 1,8% da população doando sangue, Vanessa. Embora o percentual esteja dentro dos parâmetros da Organização Mundial da Saúde, a OMS, o Ministério da Saúde trabalha para aumentar este índice. Sempre importante, né, Odilon, chamar a atenção para a importância mesmo da doação de sangue. E a gente mostra agora a iniciativa de uma campeã mundial de boxe que, depois de pendurar as luvas, resolveu abraçar uma nova luta: ter um banco de sangue na sua cidade. Nas lutas, ela dava um show. Em mais de 20 anos como boxeadora profissional, Rosilete dos Santos conquistou títulos importantes e levou para casa muitos cinturões. Agora ela está do lado de fora do ringue, mas segue tendo um adversário para nocautear. Depois de pendurar as luvas em 2013, a campeã mundial de boxe hoje trava uma nova batalha: a luta pela conscientização da doação de sangue. Há 6 anos, ela reserva um dia da semana para levar doadores voluntários de São José dos Pinhais até o Hospital Erasto Gettner, em Curitiba. Assim, ela encontrou uma maneira de acabar com um argumento que muitas vezes é usado como desculpa: a distância e o gasto com o transporte. Fui incentivada por uma fã, a pedido dela, para doar para o primo dela, para um fã também meu, e que, graças a Deus, comecei a doar sangue por causa dele, né? Hoje, graças a Deus, tantos anos já se passou, ele se curou, e continuei nessa ação de doar e ajudar a salvar vidas. Isso é uma das formas da gente engajar movimentos para que as pessoas tenham consciência da doação de sangue. Vizinhos, alunos da academia, amigos pessoais. Aos poucos, ela vai ampliando o número de doadores. Esse casal, sempre que pode, aproveita a carona solidária e faz a doação que pode salvar vidas. É muito bom estar ajudando outras pessoas. Que todo mundo veja esse exemplo, né? E tenha essa iniciativa também, como a gente fez, né? Todo esse esforço da Rosilete tem um propósito ainda maior. Eu tenho um projeto desde 2012 para que a gente consiga trazer um banco de sangue para o município de São José dos Pinhais, que somos aí a segunda maior arrecadação do estado do Paraná, quase 330 mil habitantes no município, e ainda a gente não conseguiu trazer. Patrícia teve a primeira experiência como doadora e se emociona ao pensar na grandiosidade desse ato tão simples. Para quem doa, é super tranquilo, é uma coisa simples, mas para quem recebe, para quem precisa, é muito importante, sabe? Então, assim, é uma forma de agradecer a Deus, né, pela saúde e poder ajudar de uma forma a quem precisa. Hemorragia grave e anemia profunda, casos de hemofilia, que é a dificuldade de coagulação, cirurgias de grande porte e até queimaduras de 3º grau. Essas são algumas situações em que ter estoque de sangue à disposição é imprescindível para o paciente. Uma única bolsa de sangue pode salvar a vida de até 3 pessoas. Atualmente, a gente realiza 350 transfusões semanais. Então, tem a necessidade, da gente ter um grande número de doadores para poder atender a nossa demanda. Para fazer uma doação de sangue, é preciso seguir alguns critérios, como, por exemplo, estar saudável, ter no mínimo 50 quilos, não estar grávida ou amamentando, não ter feito tatuagem ou maquiagem definitiva há menos de 12 meses, ter entre 16 e 69 anos, menores precisam de autorização e idosos que tenham feito a primeira doação antes dos 60 anos. E, claro, ter um documento com foto. Vai no seu banco de sangue mais próximo, agende se tiver que agendar, mas vai doar sangue, porque você está ajudando a salvar vidas. Veja a seguir, depois do terremoto na Turquia e na Síria, as buscas por novas vítimas continuam. Já são mais de 5 mil mortes confirmadas nos 2 países. E também uma nova descoberta no espaço. Astrônomos acabam de anunciar a identificação de 12 novas luas ao redor do planeta Júpiter. Com a descoberta, o maior planeta do nosso sistema solar passa a ser o que também tem mais satélites naturais. Nada menos do que 92 luas agora. Intervalo é rapidinho, gente. Voltamos já.
Estamos de volta com Pauta Aberta, o seu telejornal nas tardes da TV Evangelizar. Já são mais de 5.000 pessoas mortas em consequência dos fortes terremotos que atingiram o sul da Turquia e o norte da Síria na madrugada de segunda-feira. Em meio a um rigoroso inverno, os atingidos pela tragédia aguardam informações sobre parentes desaparecidos e buscam refúgio em locais que não foram afetados. Os terremotos devastadores que atingiram o sul da Turquia e o norte da Síria na segunda-feira deixaram pelo menos 5.000 mortos, sendo mais de 3.000 turcos. Também há mais de 20.000 feridos. Em um cenário desolador, as equipes de ajuda internacional começam a chegar à região nesta terça-feira. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 23 milhões de pessoas podem estar expostas às consequências dos tremores. Enquanto as buscas seguem, afetados pela tragédia aguardam ansiosamente por notícias sobre parentes desaparecidos. Como posso ter apetite quando meus filhos estão passando fome debaixo dos escombros? Eles estão famintos agora. Com temperaturas muito baixas durante o rigoroso inverno, centenas de afetados buscaram refúgio em estabelecimentos que não foram destruídos. Este convento, na cidade histórica de Alepo, na Síria, recebe mais de 700 desabrigados. A instituição fornece 3 refeições diárias e adaptou as salas de aula para que as pessoas pudessem dormir. Quando acordei, o terremoto começou a se intensificar mais e mais e o prédio começou a se mexer. As pessoas saíram de suas casas e nós decidimos vir a este convento que fica em uma área remota e distante dos prédios altos. Nós vimos pessoas nas ruas em condições deploráveis. Os 2 terremotos de mais de 7 graus de magnitude também trouxeram problemas para o comércio. Muitos estabelecimentos não abriram as portas após a tragédia. A loja está uma bagunça, nossos materiais estão arruinados, as janelas foram quebradas. É por isso que eu tenho que esperar aqui na frente da loja. Também nesta terça-feira, a Embaixada de Gana na Turquia confirmou que o jogador de futebol Christian Atsu, que já defendeu clubes como Newcastle e Chelsea, foi encontrado com vida. Equipes de resgate retiraram o atacante, atualmente no Hatayspor, dos escombros de um prédio que desabou em Hatay, província turca que fica próximo ao epicentro dos tremores. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, decretou estado de emergência por um período de 3 meses nas 10 províncias do sudeste do país afetadas pelos terremotos. Muito triste a gente acompanhar esse desastre gigantesco, que ocorreu na Síria, também na Turquia, um número assustador de mortes. E as pessoas desesperadas em busca dos parentes, amigos, familiares, muito triste. A gente não consegue imaginar mesmo. E assim, um prejuízo gigantesco em meio à dor, E em meio a tanto sofrimento, acredite, há histórias emocionantes de vida. Vocês vão acompanhar aqui no telão com a gente. Existe a história que aconteceu na Síria. Olha só, um bebezinho na cidade de Henderes. Um resgate, mais um resgate na correria das equipes de salvamento permitiu que essa bebezinha, nascida durante o horror do terremoto, continuasse com vida. O socorrista tira a bebê ainda com um cordão umbilical de uma das muitas montanhas de concreto. As informações, infelizmente, segundo a AFP, são de que os pais do bebezinho acabaram morrendo. Morreram o pai, Abdullah, a mãe, Afra, os 4 irmãos da garotinha e ainda uma tia. Nossa, que história triste, mas que Deus abençoe essa menininha, Odilon? Uma tristeza essa tragédia, mas nosso desejo é que essa garotinha consiga ter uma vida ainda saudável e cheia de alegrias. Muito triste, essa história, mas que bom essa menininha resgatada em meio aos escombros nessa tragédia que atingiu a Turquia e também a Síria. E agora a gente dá uma passadinha pelo espaço, que nos cerca, Vanessa, mais precisamente pelo nosso sistema solar. Isso mesmo, Odilon, tem novidade. Os astrônomos acabam de anunciar esta semana a descoberta de 12 luas ao redor de Júpiter. Com isso, o número total de satélites naturais do planeta chega agora a 92, a maior quantidade do sistema solar. E tem mais, Odilon? Agora, Saturno, que liderava o ranking, com o número de satélites naturais, está logo atrás, com 83 luas já identificadas pelos astrônomos aqui na Terra. As luas do gigante gasoso foram descobertas por meio de observações em 2021 e 2022 de telescópios no Havaí e no Chile. E suas órbitas foram confirmadas com observações de acompanhamento.
Segundo os cientistas, essas novas luas têm entre 1 e 3 quilômetros. Em abril, a Agência Espacial Europeia enviará uma sonda espacial a Júpiter para estudar o planeta e algumas de suas luas menores. No ano que vem, a NASA lançará sua missão Europa Clipper para estudar a lua Europa de Júpiter, que poderia abrigar um oceano sob sua crosta congelada. Segundo os cientistas, Júpiter e Saturno estão repletos de luas pequenas, que se acredita são fragmentos de luas maiores que colidem entre si ou com cometas ou asteroides. O mesmo ocorre com Urano e Netuno, mas eles estão tão distantes que a observação de suas luas ainda é uma tarefa difícil. Urano tem 27 luas confirmadas, Netuno 14, Marte 2 e a Terra 1. Já Vênus e Mercúrio não possuem nenhuma lua. As luas recém-descobertas de Júpiter ainda não foram nomeadas. A explicação é que apenas metade delas é grande o suficiente, pelo menos 1,5 km ou mais, para merecer o título. Moradores de diversas cidades, principalmente na região oeste do Paraná, foram surpreendidos na madrugada de terça-feira com um forte clarão que iluminou o céu por alguns segundos. O fenômeno também teria provocado um estrondo e um tremor. Ainda não há confirmação do que realmente aconteceu, mas ao que tudo indica, trata-se de um meteoro. Relatos de internautas em Cascavel, Toledo, Santa Teresa do Oeste e também em cidades de outras regiões como Sarandi e Maringá ganharam as redes sociais e grupos de mensagens, todos descrevendo o mesmo fenômeno. Imagens de câmeras de segurança registraram a passagem do objeto astronômico. Em um dos vídeos é possível perceber o forte clarão. Em outro, ele é refletido no para-brisa de um veículo. Em Toledo, 3 amigos estão no quintal de uma residência quando são surpreendidos pelo fenômeno. A campanha Natal de Verdade, realizada há 6 anos pela Associação Evangelizar é Preciso, é uma maneira muito especial de celebrar o nascimento de Jesus, com solidariedade. Em 2022, mais de 7 mil pessoas receberam as doações. Nós já estamos em fevereiro de 23 e as entregas dessas doações continuam, em várias comunidades pelo país. Solidariedade, caridade, amor e muita alegria. Esses são os sentimentos que representam o que a obra Evangelizar é Preciso faz todos os anos com a campanha Natal de Verdade. Campanha que em 2023 continua recebendo doações da Ação do Natal de 2022. Esse projeto, se a gente para pensar, bem mais do que uma dimensão social, de distribuir um bem, de distribuir uma lembrancinha, de dar um lanche para as crianças, ele vai de fato trabalhar aquilo que é genuinamente grandioso e necessário. E as bênçãos não param de crescer. Como exemplo, na vida da Dona Noélia, que graças à obra Evangelizar é Preciso, consegue colocar comida dentro de casa e ter uma mesa farta. Eu recebo a cesta aqui da igreja todo mês, E para mim é uma ajuda muito bom, porque me ajuda muito nas comidas dentro de casa, Eu recebo a cesta básica todos os meses, é um benefício para minha casa, para a alimentação da minha família, me ajuda muito. Na ocasião, foram entregues kits escolares, kits de lanches, cestas básicas com direito a café da manhã e, claro, muita oração. Essa foi a 5ª edição da campanha Natal de Verdade, que além de nos trazer muitos sorrisos, também traz muita fé para várias famílias. Futebol agora, trazemos informações aí do Mundial de Clubes da FIFA, O Flamengo está fazendo a estreia dele nesse Mundial lá no norte do Marrocos e olha, nesse momento, intervalo de jogo 2-1 para a equipe da Arábia Saudita, para o Al Hilal. O primeiro gol foi marcado pelos sauditas aos 4 minutos do primeiro tempo. Salem Al-Dassari, esse jogador considerado um dos craques do time, é o saudita que marcou também contra a Argentina na Copa do Mundo, um dos gols da vitória saudita contra os campeões mundiais. Pedro do Flamengo marcou aos 20 do primeiro tempo, empatou o jogo para a equipe brasileira, para o rubro-negro carioca, mas nos acréscimos, eram 9 minutos de acréscimos quando foi marcado outro pênalti para a equipe saudita. Então, Salem Al-Dassari foi lá, marcou 2-1 neste momento. Então, Al Hilal 2, Flamengo 1.
E a gente te leva agora para o Nordeste para falar de uma fruta que é uma delícia e que eu particularmente adoro, que é o caju. No ano de 2022, a safra do caju teve crescimento de mais de 50%. Além dos benefícios para a saúde, o caju contribui fortemente para a economia cearense. Rechonchudo, corado, cheio de energia. Essa turma junta é sinal de saúde para o consumo e financeiramente. Vai um cajuzinho aí? Na casa do seu Roberto, não falta caju. Na minha casa o caju é nota 10. Eu adoro o caju, é uma fruta maravilhosa. Minha esposa adora caju e eu também, né? E convoco as pessoas para consumir bastante caju. E assim, de consumidor em consumidor fiel, o caju vai garantindo a fartura. A economia do estado agradece. O Ceará registrou um aumento de 52% na comparação com a safra anterior, saltando de 63 mil toneladas em 2021 para 96 mil no ano passado. O crescimento se deve principalmente da produção no litoral oeste e norte do estado. Então, 2 pontos foram fundamentais. Nós tivemos um período de seca entre 2012 e 2018. O Brasil perdeu 300 a 350 mil hectares de cajueiro. Então, muitos produtores começaram a investir em novos pomares. Aí, os novos pomares foram implantados com os clones de cajueiro da Embrapa. E, juntamente com o ano de 2022, nós tivemos um ano muito bom de chuva. 63% das terras para a plantação de caju no país ficam no Ceará. O cearense adora mesmo um cajuzinho e ele retribui injetando a economia. Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte são os 3 maiores produtores. Assim mesmo, nessa ordem de liderança. Juntos representam mais de 92% da produção de castanha, um dos artigos de luxo do caju. O seu Expedito conhece bem essa importância. A banquinha dele no mercado São Sebastião não falta caju. Hoje você está vendo como é, você sabe como é, ele é natural. É do dia, né? Colhido, ele é colhido, para ele chegar bem novinho, ele é colhido à tarde. São 4 horas, de 4 até 6 da noite, para ele poder chegar bem natural. É a chuva do caju rendendo bons frutos para a economia. Uma colheita que não para. O resultado vai bater longe. A exploração comercial começou aqui no Ceará. Aí o Ceará sempre se manteve como primeiro lugar, representando aí entre 50% a 60% da produção, né, nacional. Que vontade que me deu de longe. Produção caju. Valiosíssima, né? Porque tem o fruto e tem a castanha de caju. Sim, que também é uma delícia. Pena que aqui em Curitiba a gente não acha tão fácil assim, não, com essa fartura, gente. Mas é muito gostoso, né? Você gosta de caju, né? Eu vou contar pra vocês, hein? Cheguei uma vez até a cair de um telhado. Porque eu tentava fazer uma colheitinha lá de caju. Em busca do caju. Tá certo. Gente, depois dessa saborosa reportagem, a gente se despede. Um excelente fim de terça-feira pra você. Até amanhã.